Então, na aula passada, a gente viu que o bom de conhecer paradigmas, além de saber o potencial de cada um, é saber que eles não servem para tudo, né? Que eles têm efeitos colaterais, né? De desempenho, consumo de recursos e tudo mais. Mas tem o seu nicho de aplicação, né? Para aquele nicho, ele desenvolve muito bem. Então, hoje, antes de falar de hoje, né? E na aula passada ainda, nós vimos que o paradigma de programação em lógica tem um nicho tão específico que ele tem, digamos assim, um apelo de misturar com outros paradigmas, né? Então, ele já foi criado com esse propósito, né? De não se utilizar puramente o paradigma de programação em lógica, mas sim de forma combinada com outros paradigmas de uso geral, né, que sejam melhores para a especificação da interface gráfica, ou seja lá do que for, né? Então, normalmente, o paradigma de programação em lógica ele é utilizado para resolver problemas específicos, né? Certas funcionalidades, né, do software. Em relação ao que a gente vai ver hoje, né, é algo que tem muito a ver com paradigma em lógica, né, de programação em lógica, não necessariamente pela maneira de pensar, pelo paradigma em si, que é totalmente diferente, mas pelo fato dele ter sido concebido com o objetivo de combiná-lo com outros paradigmas, né? Nós iremos conhecer hoje a programação orientada a aspectos, né, a sigla em inglês AOP, né, Aspect Oriented Programming, e a programação orientada a aspectos, ela foi concebida originalmente para ser integrada ou usada em conjunto com programas orientados a objetos, né? E não sei se vocês já ouviram falar, né, com exceção dessa disciplina ou em conversas, né? Em conversas vale a pena, assim, tá incluso, menos nessa disciplina, mas de um termo chamado reflexão computacional. Reflexão, a primeira coisa que vem à mente, pelo menos a minha, é um reflexo, né? Um espelho, né? E é essa mesma analogia que se faz, né? Então, reflexão computacional é uma estratégia ou um conjunto de bibliotecas que permitem que a gente obtenha meta-informação, metadados sobre os elementos do nosso código. Então, se a gente está no paradigma orientado a objetos, a Java tem até uma API chamada Reflection, justamente para oferecer algumas funcionalidades ligadas à reflexão computacional. Então, se eu estou no paradigma orientado a objetos, é interessante, do ponto de vista de uma classe, eu querer fazer perguntas em tempo de execução. Classe, quais são os nomes dos seus métodos? E ela poder me retornar, já pensou, uma lista de strings com os nomes dos métodos dela. Aí o classe, quais são seus atributos? Ela me retorna o nome dos atributos. Classe, executa o método tal, aí eu posso passar uma string com o nome do método e os parâmetros, né? E ela executa, né? Então, isso é possível em se tratando de reflexão computacional. Reflexão tem várias utilizações, né? E ela foi muito mais amadurecida, a reflexão computacional, em C++, né? Então, C++ acabou desenvolvendo uma maturidade muito maior em termos de reflexão computacional, e é possível fazer muita coisa com reflexão computacional. Uma delas é a interceptação de chamada de método. Por exemplo, eu executo o método, então eu digo, olha, classe, quando alguém executar esse método, antes executa esse if aqui, se for verdadeiro, você executa, senão você não executa. Então, você criar condições de execução, e isso daí gerou um grande poder na linguagem C++, né, que é quem implementa um protocolo de meta-objetos ou de reflexão mesmo completo, né? Só que isso gera muita complexidade. Entrou em desuso, porque Java não abraçou a causa da reflexão, por exemplo, e, consequentemente, as linguagens pós-Java também não, né? C#, Python, né? Porque é muito complicado você programar um protocolo de meta-objetos que permitem, inclusive, certas aberrações, como, por exemplo, adicionar um novo método num objeto da classe em tempo de execução. Então, todos os objetos da classe
tem os mesmos métodos que foram fruto da instanciação, mas tem um objeto que é especial e tem um método a mais que foi criado pelo programador e adicionado em tempo de execução. Quer dizer, isso gerava uma dificuldade muito grande, é muito estranho, é muito estranho. É uma dificuldade até de depuração, de controle dessas coisas, né? E aí, o Java permite comoderação, então você consegue obter dados, meta-informações das classes, né, e etc., mas você não consegue driblar o private, coisa que em C++ é possível. Você definir algo como private, aí você vai lá e pega o valor do atributo que é privado, né, e, quer dizer, você viola encapsulamento, você cria uma ferramenta para o programador violar o que ele quiser de encapsulamento, acrescentar. Fica uma bagunça, na verdade. Então, Java não permite essas coisas. Um cenário de aplicação para isso é o que se tornou, na verdade, um cenário usual em C++, para dois cenários. Os dois são ligados a requisitos não funcionais, né? Um foi para sistemas tolerantes a falhas, que aí para verificar pré-requisitos, pré-condições e pós-condições antes e depois da execução de um método. Então, se alguém fosse executar um método, aí existia um protocolo de meta-objetos que ia ver se as condições para a execução daquele método já estão satisfeitas. Será que o cara está usando uma conexão SSL, por exemplo? Será que o parâmetro é entre o valor tal e valor tal? Então, um monte de verificação que se acrescentava porque não se tinha acesso ao código do framework. Será que o programador verificou se o saldo é negativo antes de fazer um depósito? Aí o cara, rapaz, não sei. Na dúvida, eu vou acrescentar uma pré-condição a mais. Aí toma o protocolo de meta-objeto, intercepta o método tal para acrescentar essa verificação antes. Quer dizer, começou-se a ter esse uso. O outro uso foi para log. Então, você querer rastrear a execução do software. Então, intercepte todos os métodos e antes da execução, logue nesse arquivo o nome do método que está sendo executado. E aí, quando travava tudo, faltava energia, você olhava no arquivo e sabia qual foi o último método executado, né? Onde parou a execução. Então, teve utilidades, né, para isso. E é sobre isso que eu queria conversar hoje, né? Quer dizer, reflexão computacional tem seu nicho, tem a sua aplicação, mas na análise global trouxe mais malefícios do que benefícios, né? Porque é possível implementar tudo isso nativamente, você vai lá e programa. O problema é que você não consegue fazer se você não tiver acesso ao código. Como fazer? Com reflexão. Aí surgiu a ideia de criar essas permissividades da reflexão, digamos assim, mas de forma controlada, disciplinada, elegante, né, que o programador consiga entender sem injetar tanta complexidade. E foi aí que surgiu o conceito de aspecto, tá, que é o que a gente vai ver hoje. Né? Então, eu vou mostrar para vocês o paradigma de programação orientada a aspectos, e esse paradigma de programação orientada a aspectos é baseado, digamos assim, nessa ideia de reflexão computacional. Eu vou compartilhar aqui a tela. Então, quando a gente pensa em um protocolo de meta-objetos, a gente pensa que ele gera muita complexidade, né? E o problema é que quem programa, quem desenvolve, são seres humanos. Quem vai dar manutenção são seres humanos. Quem vai ter que corrigir os bugs, seres humanos. Então, tudo no software é realizado por nós. E nós temos limitações de compreensão, limitações até de paralelismo, uns mais, outros menos, né? Então, os homens, no geral, têm menos habilidades paralelas, digamos assim, né? De processamento paralelo, tem menos cores, né? As mulheres são mais multicore. Mas, independente das habilidades humanas, sejam mais ou menos, a gente sempre vai correr o risco de errar, né? Temos dificuldades de comunicação e etc. Né? Então, a gente precisa usar estratégias de controlar a complexidade do desenvolvimento. Né? Então, uma dessas estratégias, conhecida da engenharia de software, é o que chamamos de abstração. Né? Abstração, que é o foco, olhar apenas para o essencial. O que eu preciso
eu olho. O que eu não preciso no momento, eu abstraio, né? Então, essa é uma habilidade. A outra, encapsulamento, que nada mais é do que uma estratégia de se alcançar a abstração, né? Encapsulamento que é esconder, forçar a abstração, né? Esconder de quem não precisa saber aquilo, né? Se alguém precisa conhecer algo, essa pessoa vai enxergar. No momento que ela precisar lidar com aquilo. Nos momentos que ela não precisar, aquilo ali vai estar abstraído, vai estar escondido, né? E a decomposição, que é o dividir para conquistar, né? O famoso, né, dividir para conquistar, onde eu tenho um problema grande e eu quebro em problemas menores, né? E esses três raciocínios, essas três estratégias estão presentes em diversos paradigmas que a gente viu na orientação a objetos, no desenvolvimento baseado em componentes, né? E também está presente na programação orientada a aspectos, né? Com cada um com a sua contribuição, né? A questão é que em linguagens mais procedimentais ou procedurais, né, o sistema ele é sempre decomposto, mas decomposto em funções. A gente tem uma ideia funcional, percebe? Né? Ou em procedimentos, né? Então a ideia é funcional. Eu pego o meu problema, um método e quebro em métodos menores, né? Então é um pensamento mais procedural, né? Imperativo. Posso ter um pensamento centrado em dados, onde eu vou fazer a decomposição das entidades e relacionamento entre essas entidades. Vou pensar em um modelo de dados separado de um modelo de implementação. Então é outra maneira de pensar. Orientação a objetos, onde eu vou pensar em objetos que encapsulam dado e comportamento, mas conversam entre si. Então, cada paradigma tenta lidar com isso à sua maneira, né? O problema é que quando a gente pensa em softwares modernos, os softwares não são apenas recheados de requisitos funcionais, né? Eles são recheados também de requisitos de qualidade, de requisitos não funcionais, né? Por exemplo, proteção contra erros de digitação. Aí, como é que eu vou ter mais garantia de segurança de que se o usuário digitar algo errado, o software não capota? Ou que aquele exemplo que eu comentei, né, que o valor que ele passou no parâmetro foi um valor válido, né, e etc. Né? Então, ou como auxiliar a depuração. O meu sistema ele é mais ele tem uma manutenibilidade maior, requisito não funcional, requisito de qualidade. Ele é melhor de dar manutenção, porque ele tem um log de auditoria que eu consigo perceber até onde foi a execução, então eu vou direto no bug. É mais fácil de achar o bug, ou menos difícil, digamos assim, né? Então, existem, digamos assim, estratégias, né, para implementar requisitos funcionais que a gente já domina. Mas misturar essas coisas com requisitos de qualidade pode trazer uma complexidade a mais para o software, e é esse o nicho que a programação orientada a aspectos quer atacar, né? Quer ajudar a resolver, né? Então, quando a gente pensa em políticas de implementação, tudo bem, resolvida com diretrizes que a empresa adota. Quem for criar classe, crie com letra maiúscula, método começa com letra minúscula, e etc. Né? Toda classe tem que ter um construtor, e etc. Pronto. Então, isso daí são diretrizes que nos ajudam a digamos assim, entender melhor, né, a execução do software, né? E facilita a manutenção. Então, quando a gente pensa em decompor objetos em objetos menores, ela permite uma boa modularização. O problema é que essa modularização não funciona sempre. Eu não consigo quebrar em todos os casos. Nas questões funcionais, sim. Mas quando toca em requisitos não funcionais, muitas vezes é inevitável, se a gente estiver usando o paradigma orientado a objetos puro, ter requisito espalhado no código, né? Então é necessário garantir, por exemplo, se eu quiser garantir que um objeto seja criado apenas por uma fábrica específica. Claro, eu consigo com padrões de projeto, né? Com padrões de projeto eu consigo, vou deixar o meu construtor privado, aí vou criar um método de fábrica, um factory method, e aí eu consigo organizar isso daí, beleza. Agora, se a minha fábrica for uma classe separada,
né? Se a minha fábrica for outra classe, como é que eu vou garantir? Né? Então, meu construtor já não pode ser privado. Aí eu começo a ter problema. Será que alguém pode criar uma fábrica clandestina que também vai usar meu construtor sem a primeira fábrica saber? Então, vou ter que monitorar a execução do software. É algo que pode fugir do controle, né? Só um exemplo, né? Então, o problema, ele acontece quando a gente tem preocupações transversais ou ortogonais, né? Que seccionam, que cortam a decomposição principal, né? Ou em outras palavras, que estão espalhados no código, né? Então, quando a gente pensa em um requisito desse, por exemplo, um log. O log, eu vou colocar, se eu quiser criar um log para saber em que método, até que método foi executado, eu vou ter que colocar os system out, se o log for na tela, né? Ou os print para escrever no arquivo, os write para escrever o append, para escrever, depende da classe que eu estou usando para escrever. Se eu quiser escrever no arquivo, a gente vai ter que colocar essas instruções espalhadas em todos os métodos que eu estiver monitorando. Percebe? Né? Então, isso daí gera um espalhamento daquele requisito de log, que é um requisito só, não funcional. Mas ele está espalhado em todo o código. Né? Isso daí faz com que o código fique emaranhado, fique entrelaçado, misturado com outros requisitos. Né? Então, isso daí tem como amenizar? Tem. Né? Com um programador bem disciplinado, pode criar uma classe de utilitária de log, com um método estático, e aqui fica só chamando os métodos, o que está espalhado é só a chamada daquele método, mas o código para escrever no arquivo está centralizado lá. Quer dizer, você ameniza, né? Mas de qualquer jeito não consegue resolver, né? Melhor resolver de forma, digamos assim, a contento, né? Esses problemas. Então, para isso, eu queria exemplificar. Olha só uma análise do código do Tomcat. O Tomcat é um servidor web da Apache, né? Voltado para linguagem Java, Java para web. Então, análise sintática em XML. Existe um módulo, se a gente pensar no Tomcat, ó, isso que está em vermelho aqui no slide, né? É um módulo para análise sintática do XML. Aí eu pergunto, essa funcionalidade está onde no Tomcat? Aí você olha, está tudo centralizado numa classe. Ótimo. É o que eu quero mesmo. Vamos olhar outra funcionalidade. As linhas de código relevantes estão nessa classe. Né? Tomcat eu já expliquei. Agora vamos lá. Eu quero saber onde está o emparelhamento de URL no Tomcat, né? Para fazer emparelhamento e conexão de URL. Está aqui, ó. Então, eu tenho duas classes que dividiram responsabilidade, mas perceba que é possível isso. Está em mais de uma classe, associadas entre si, ou que herdem entre si, não tem problema. Né? Completamente possível, viável, está ótimo. Agora vamos para o problema. As linhas de código relevantes tá ok. Mas quando a gente olha o log, olha como está espalhado o código de log do Tomcat. O Tomcat é muito bom em gerar log. Né? Se a gente olhar o catalina.out, o arquivo, ele vai logando todas as mensagens de execução do software. Né? Então, o problema é que o log dele é bom, mas se quiser dar manutenção nesse log, então ele está espalhado. Essas linhas vermelhas, não sei se dá para ver aí, porque a tela fica menor, né, quando compartilha, mas a lógica do log, ela não está centralizada. Se eu quiser mudar a estratégia de log, eu vou ter uma certa dificuldade. Se eu quiser acrescentar mais uma funcionalidade no Tomcat e que aquela funcionalidade também seja logada, aí eu vou ter que embutir código de log nessa nova classe também. Então o negócio fica embaralhado, né? Espalhado. Né? Então o que se pretende com a programação orientada a aspectos é extrair isso que está espalhado e colocar em um lugar só, chamado aspecto. Tá? Então o aspecto, por exemplo, o aspecto de log é um aspecto que vai ser codificado em um lugar só, centralizado. E aí você indica, esse log, ele vai ser realizado pelos métodos tal, ainda no mesmo lugar. E aí, a máquina virtual se encarrega de fazer
esse embaralhamento de código transparente para o programador, sem que esse embaralhamento fique no código fonte, fique apenas no objeto de execução, né? Então, é algo interessante, né, que antes era possível apenas com reflexão computacional, né, em tempo de execução dinâmica, né, enquanto o aspecto traz isso para o tempo de codificação, o que é ótimo. Então, um aspecto é um encapsulamento dessa preocupação que corta, ou que está embaralhada, né, digamos assim, na decomposição principal do software. Então, a decomposição principal entenda como a decomposição funcional. E aí eu tenho outras preocupações que estão cortadas ou espalhadas no meu software, né? Não elimina esse emaranhamento, esse espalhamento por completo, como a gente vai ver dependendo da implementação do aspecto, mas ele reduz substancialmente, né? Na implementação que a gente vai ver aqui na aula, vai eliminar totalmente, digamos assim. Por quê? Porque a gente vai adotar uma notação que ela é baseada na codificação textual do aspecto. Mas existem maneiras de programar aspectos baseada em anotações, em Java Annotations, né? E aí vai acabar espalhando no código as anotações. Aí há até uma discussão na literatura. Mas por que vocês disponibilizaram com annotations? Se a annotation vai ser a chamada de método que estaria no código, vai estar na anotação do método, né? Então, vai continuar espalhado, né? É uma discussão interessante. Então, por conta disso, também a gente vai adotar a abordagem de programação tradicional, que não é com annotations, tá? Porque aí vai ficar tudo localizado no aspecto, centralizado no aspecto. E aí, esse mesmo aspecto, além do comportamento de log, ou seja lá qual for o requisito de qualidade que se queira, né, adicionar, ele também vai se preocupar com a definição dos point cuts, tá? dos pontos, dos conjuntos de ponto de junção, ou de corte, digamos assim, onde aquele código vai ser injetado, né? Como se fosse uma injeção de código. Então, o aspecto define o código, e mais os pontos dos demais onde esses códigos vão ser injetados, tá? Alguém tem que misturar esses códigos. A vantagem é que esses códigos são misturados pelo Weaver, né, que é da própria biblioteca de aspectos, do Aspect-J, no caso que a gente vai usar, que é uma linguagem, uma extensão da linguagem Java para programação orientada a aspectos. Mas eu já digo assim que a linguagem que tem um melhor desenvolvimento de aspectos, por exemplo, das que eu já usei, C++, está na frente também, né? Tem uma comunidade grande que migrou da reflexão para os aspectos, né? Em Java, tem alguns frameworks importantes que dão suporte a aspectos, como o JBoss, né? O JBoss é um framework web também para Java Bean, né? Para aplicativos Java Bean, muito parrudo, né? Bem interessante, que dá suporte também nativo a aspectos, né? Mas ainda não deslanchou como em C++, né? Então, programação orientada a aspectos, ela pode também ser entendida como esse desejo de fazer afirmações acerca de um programa, mas essas afirmações, elas são todas centralizadas no mesmo lugar. Então, eu poderia dizer, olha, esse código aqui é um código de log, ele vai ser inserido em todos os métodos da classe tal, ou em todos os métodos que têm um parâmetro inteiro, percebe? Então, você tem como especificar, né, de forma relativamente simples, esses join points, né, assim, ou coletivo de join points, os point cuts, que a gente vai ver essa nomenclatura direitinho, mas a notação é bem simples, né? E a utilização clássica, né, claro, a gente pode usar tanto de forma criar máscaras, né, olha, para todos os métodos, para qualquer que seja o método da classe tal, ou para um método específico, dado uma assinatura completa, tá aqui, tem que ter esse nome e esses parâmetros desse tipo
pronto, você usa. Então, dá liberdade, né? Dá liberdade para a gente especificar, né? Isso daí. Então, por exemplo, antes de toda invocação, né? Especificamente para um determinado propósito, tá? Quando a gente pensa dessa maneira, o programador tem um leque à sua disposição muito poderoso, né? Um leque muito poderoso no sentido de que ele pode pensar de forma separada, né? Quando estiver com um requisito funcional e quando estiver com alguns requisitos não funcionais. Não serve para todos, né? Mas tem nichos específicos de aplicação. Então, quando eu estiver programando os meus requisitos funcionais, eu não preciso me preocupar com log de auditoria. Eu não preciso me preocupar, por exemplo, com algum tratamento de exceções, né, que eventualmente eu possa ter. Né? Dependendo do tipo de tratamento, isso aí pode cair por terra. Né? Mas se for um tipo mais geral de tratamento, é possível, usando um neologismo, aspectizar, né, esse tratamento de exceções. É possível, por exemplo, considerar requisitos não funcionais como distribuição, como um aspecto. Criptografia. Então, eu programo tudo sem criptografia. Concentro a criptografia em um aspecto que vai fazer com que, antes da execução de um método, criptografe os parâmetros dele. Né? Transmita para outra parte, decifre, né, para poder continuar a execução. Então, isso tudo dá para fazer com aspecto, tá? Então, é uma separação de interesses, é uma separation of concerns, né? A nomenclatura que é muito usada na área mesmo, né? Então, você pode pensar, não, mas Java, C Sharp, a gente pode criar annotations. Eu posso anotar o código. E o código, eles já vão me ajudar, vão dar uma clareza semântica, né? Mas a questão é, mesmo que eu adote anotações, o programador ele pode não saber como aquele aspecto acrescenta ou interfere naquele método. Ele não sabe como ele interfere, ele só sabe, olha, o engenheiro de software me pediu para adicionar uma anotação aqui do aspecto de segurança. O que é que esse aspecto de segurança faz? Rapaz, sei não, mas ele mandou, eu vou botar. Aspecto de segurança. Pronto, aí ele sai anotando os códigos. Mas note que com anotações, de certa forma, você continua com algo espalhado no código, né? Mas há outras maneiras de se fazer sem anotações. Então, existem algumas linguagens mais populares para aspectos, né? O Hyper-J, Logic-AG, o Aspect-C++, que é uma das mais conhecidas, o Aspect-J, né, que é a que a gente vai adotar, e existem outras. Tá? A Aspect-J ela é apoiada pelo projeto Eclipse, né, também pelo JBoss, como eu comentei, né? Então ela se tornou para Java praticamente a única, né? Se tornou rapidamente, foi abraçada como um padrão, né? Apesar do paradigma não ter deslanchado como se imaginou inicialmente, né? Mas talvez por desconhecimento, né, de alguns programadores, né? Utilidade pode se encontrar, com certeza. Então, é considerado uma extensão da linguagem Java, no caso do Aspect-J, né, que incluem outras palavras reservadas, como aspect, como point cut, como before, after, around, né? Então, existem palavras reservadas no aspecto para identificar a forma como vai acontecer aquela interceptação, né? A interceptação para fazer o embaralhamento de código em tempo de carga na memória, né? Então, é uma linguagem simples, bem simples, é fácil de adotar, né? Você pode adotar de forma incremental, ter o seu programa totalmente sem nenhum aspecto, e aos poucos colocando e aprendendo e colocando, e ela não digamos assim, não tem objetivo, nunca teve objetivo de substituir a programação orientada a objetos. Ela foi feita para complementá-la, né? Como a gente vai ver. Então, alguns conceitos, antes da gente ver, por exemplo, no código, é bom a gente
conhecer um pouco mais de alguns conceitos importantes na programação aspectos, né? O conceito de join point é mais um conceito, digamos assim, semântico, é uma ideia. Não tem nada no código chamado join point, tá? Então, join point é um conceito, é um local onde acontece as inserções de código, né? Então, por exemplo, o método getNome da classe aluno, pronto, isso é um join point, tá? Mas a forma como o join point é descrito não é uma forma única, ele é descrito através de point cuts. O que são point cuts? Point cuts é um conjunto de join points, tá? Então, se é um conjunto, pode ser um conjunto unitário, pode ser um conjunto vazio, pode ser um conjunto que agrega vários métodos, né? Então, todos os métodos de uma determinada classe, todos os métodos de todas as classes. Ah, isso é possível? É possível, né? Então, a gente tem essa liberdade, essa possibilidade de descrever os join points, na verdade, na forma de uma expressão regular. Essa expressão pode fazer referência a um único método, pode fazer referência a vários métodos, ou dependendo se eu escrever uma expressão que, por enquanto, não tem nenhum método no meu sistema que satisfaz aquilo, é válido, só que não vai interceptar nada, né? Vai ser inútil, inútil até o momento atual, até eu implementar algum método que case com aquele padrão de join point que eu especifiquei no point cut, né? Então, quando a gente programa em aspecto, a gente está preocupado com especificar onde vai ser o weaving, o merge, né? O ponto que aquele código do aspecto vai entrar nas classes, né? Que é o que a gente chama de point cut, e também com o código que vai ser colocado na classe, que são os advices, né? Os adendos. É o código que vai ser um adendo, né? Um acréscimo naqueles códigos funcionais, né? E esse conjunto da obra é o que a gente chama de aspecto. Então, basicamente, apesar de eu ter esses 4 conceitos, os que a gente precisa ter em mente, memorizar bem, são esses 2 centrais aqui, ó. Os point cuts e os advices, tá? Os conjuntos de junção e os adendos. Mas eu prefiro o termo em inglês porque há traduções diferentes. Se você for olhar alguém de Portugal, certamente vai traduzir diferente, né? Eu já vi um trabalho, um artigo que traduzia advice como conselhos. Eu digo, rapaz, o cara vai ver que um prospecto está aconselhando o código, né? Fica um negócio estranho, né? Então é um adendo mesmo, eu gosto dessa tradução, né? Ele faz um acréscimo ao comportamento daquele código, né? Então, point cut e advice, os 2 conceitos que a gente precisa ter em mente, tá? Quando a gente vai definir point cut, a gente expressa a nossa expressão regular pensando nos join points, pensando nos métodos, pensando nas classes, nos parâmetros, etc. Então, os join points são pontos identificáveis na execução. Normalmente tem como ponto de menor granularidade o método, né? Pode ser a classe, pode ser o pacote, né? Então, um construtor, né? Ou o lançamento de uma exceção naquele método, né? Então, perceba que tem várias maneiras de se expressar, né? E eles são utilizados justamente para dizer onde os adendos vão ser executados. Se é antes desse ponto, depois desse ponto, ao redor desse ponto, quer dizer, podendo, inclusive, não executar esse método, né? Então, se vai ser dentro, no acesso à leitura de um atributo, no acesso de escrita de um atributo, lembrando, visível, né? Um atributo não privado, né? Caso exista. Então, existem algumas variações, por exemplo, algumas sutilezas que eu quero deixar claro, né? Quando a gente pensa na definição de um point cut, né? A gente está pensando em definir onde eu vou interceptar. E eu posso interceptar tanto na execução do método, quanto na invocação do método. Existe uma diferença sutil, né? Então, se a gente pensar aqui, ó, aqui, esse retângulo todo aqui é a execução do método fábrica, digamos assim, tá? Do método novo monstro, esse daqui, né?
Então, esse aqui é o ciclo de vida, é a execução. Então, quando eu começar a execução do método, eu vou, digamos assim, interceptar, se eu colocar no execution, né? Agora, eu posso também interceptar não só a execução, mas eu posso interceptar a chamada, o call, né, do método, a chamada do método. Então, por exemplo, eu tenho aqui um método clone. O método clone, a execução dele é aqui, na classe monstro. Mas note que a chamada do método clone, nesse diagrama de sequência aqui, está na classe fábrica. Então, se eu coloco para interceptar a chamada do método clone, aquele advice, aquele adendo que eu codifiquei no aspecto, ele vai ser integrado na classe fábrica, no momento que ela chamou clone. Se outras classes tiverem chamado clone, eu vou acrescentar em cada um que chamou clone, tá? Então, seria espalhado no código desse jeito. Se eu coloco na execução do clone, é no momento que eu inicio a execução que eu coloco o adendo. Aí o adendo vai ser inserido na classe monstro. Beleza? A gente vai brincar com isso aqui já no código, tá? Só para a gente entender. Então, existem alguns tipos, né, de pontos de junção. Eu já citei dois aí, né? A execução, a chamada, né, que seria a invocação, também o acesso a atributo, a alteração de atributo, acesso a construtor ou execução de construtores, lançamento de exceções, né? São maneiras de especificar esses pontos de junção, esses locais onde o código vai ser interceptado, tá? Como eu acabei antecipando essa explicação da invocação e da execução, porque na figura fica melhor de explicar, tá? Mas aqui uma outra explicação, né? Quando a chamada de método chega na minha classe, aqui é a execução. É a classe que tem o método, tá? Agora, se durante a execução desse método eu chamo outro método, a execução dele está na classe dele, a execução. Mas a chamada está em quem chama o método, né? Então, a chamada, o call, é na classe que pede a execução, e a execution é na classe que tem o método, né? Esse é o que gera mais, eu fiz questão de frisar bem, porque é o que gera mais confusão, quando a gente está pensando no aspecto. Por que meu aspecto não interceptou? Por que não está dando certo? A gente vai ver isso daí, já no nosso exemplo, né? Por que não está dando certo? A gente vai ver que dependendo disso daí, pode dar problema. Um aspecto não ser interceptado, não gerar o adendo, digamos assim, porque simplesmente o método não foi executado, né? E eu coloquei o point cut na execution, não no call. Então isso faz diferença. Mas entendendo a lógica é o essencial. E o bom desses join points, né, que são especificados nos point cuts, é que quando eu crio o join point, ou melhor, né, eu crio um point cut que descreve join points, né? Join point é só um conceito. Então, quando a gente cria esse point cut, a gente define, ou opcionalmente, a gente pode definir os atributos que aquele método estará recebendo. E assim eu permito dessa maneira que o meu aspecto faça referência a esses atributos, consulte o valor dos atributos, né? Eu posso também fazer referência ao objeto que está em execução, o objeto que tem aquele método que foi chamado para execução. Aí eu posso obter valores dos atributos desse objeto para saber, para criar a minha lógica do advice, né? A minha lógica da inserção, no sentido de que eu posso usar o estado atual do objeto no meu sistema para saber se eu preciso ou não executar um determinado código, né? Eu preciso ou não logar. Pode ser que tenha uma certa condição, nem sempre eu vou logar só se o valor do atributo dele tal for y. Então, é possível fazer todas essas verificações, tá? O aspecto obter o objeto que está em execução e os valores dos parâmetros que foram passados. Tudo isso aí, né, é possível, com exceções também, seja lá o que for. Então, os point cuts, que é o que a gente especifica de fato,
tem essa construção, né, essa expressão regular, né, ou construção linguística que permite justamente descrever os join points. Né? Então, em termos de programação, não existe join point. Tá? O que existe é point cut. Então, você vai escrever uma expressão regular que descreve vários ou nenhum, né, por enquanto, join point. Então, você descreve por meio da expressão regular onde o aspecto vai interceptar. Se estiver usando uma IDE, isso aí fica bem bonitinho. Ele tem uma visão na IDE de aspecto, no caso do Eclipse que eu vou mostrar, que ele mostra onde houve essas interceptações, é bem legalzinho. Né? E esse exemplo daqui, ó, de um point cut, call public void employee set name string. Quer dizer que eu vou interceptar na chamada, na requisição do método, não antes da execução dele, na chamada, o método setName da classe employee, que recebe um parâmetro string. Então, o método tendo essa assinatura, eu vou interceptar todo mundo que chama esse método. Né? Agora, note que ele não diz qual código vai colocar, ele só diz onde vai interceptar. Esse é o papel do point cut. Quem vai dizer qual código acrescentar é o advice, né? Que seria a complementação que a gente vai ver já já. Que diz, olha, para esse point cut eu vou acrescentar o código tal. Para esse point cut eu vou acrescentar o código tal. Né? E aqui o execution é um outro tipo de point cut, né, que diz respeito à execução do método setName e tal. Né? Então, antes da execução, quando alguém chamar, eu intercepto com o call. Depois que ele começou a executar, eu intercepto com o execution. Já é? Então, quando a gente tem o point cut, só alguns outros exemplos, a gente tem aqui, ó, point cut within fábrica plus. O que significa isso? O que significa esse call monstro mais ponto new? Ponto aqui no construtor. Vamos ver se é intuitivo. Eu queria perguntar para vocês se é intuitivo isso daqui. O que significa esse primeiro call? Monstro mais. O que será que significa esse mais? O que significa o new? E o que significa o ponto? Pelo jeito não é tão intuitivo não, né? Então, call monstro plus quer dizer qualquer classe da hierarquia de monstro. Pode ser a própria classe monstro ou qualquer subclasse dela. New, esse eu acho que é intuitivo. Representa os construtores. Né? Qualquer que seja o construtor com qualquer assinatura. Ponto quer dizer qualquer coisa. Tá? Então, monstro plus qualquer subclasse de monstro, inclusive a própria classe monstro, e qualquer construtor. Todos os construtores dessa hierarquia serão interceptados por esse point cut. Tá? Tudo que pertencer à classe fábrica e seus descendentes serão interceptados por esse point cut. Né? Então, todos os construtores de monstro, né, que não sejam executados não façam parte do na fábrica, né, de outro point cut aqui. Né? Todos os construtores que não estão na classe fábrica, por exemplo. Né? Então, todas as chamadas, exceto as chamadas da classe fábrica. Né? Então, seria por aí. Tá joia? A gente vai ver bem direitinho. Então, os advices são necessariamente ou efetivamente o código de programação a ser inserido, a ser injetado. É o código mesmo que implementa o requisito, né, de qualidade, requisito não funcional, normalmente. Quer seja de log, de segurança, de tratamento de exceções, seja lá o que for. Né? Mas é o código que vai ser executado. Aí, esse código, ele precisa, necessariamente, antes da sua definição, de duas coisas. Né? Então, o código em si, ele é delimitado, ele é escrito em Java, no caso do Aspect-J, Java puro, simples, né? E ele é escrito dentro desse bloco, desse abre chaves, fecha chaves. Tá? Nesse caso aqui, ó,
o que foi colocado como código foi systemout.println e estou em this join point, né? Então, a gente vai ver o que significa esse this join point, né? Então, olha só, aqui a gente tem o código em si do advice. Agora, esse advice vai interceptar onde? Esse código vai ser injetado onde? No sistema inteiro, em todas as chamadas de método? Não. Vai ser interceptado, na verdade, eu posso definir um point cut aqui. Então, eu posso definir ou o meu próprio point cut direto, que eu não recomendo, a literatura também não recomenda. Posso criar o point cut no momento que eu crio o advice, ou apenas colocar o nome dele, nome do point cut, a identificação do point cut, se eu já tiver criado com a identificação. Por exemplo, esse point cut na fábrica. O point cut na fábrica, ele tem a sua definição. Então, aqui eu poderia colocar na fábrica, abre e fecha parêntese, né? Que é a identificação desse point cut. Né? Eu não precisaria colocar essa lógica, nesse caso daqui, né? Então, ele vai ser injetado nesses métodos, em todos os métodos da hierarquia de fábrica, em todos os métodos, né? Seja qual for o retorno, né? Qualquer descendente de fábrica, qualquer que seja o método com qualquer parâmetro. Então, todos os métodos de fábrica, na execução deles, tá? Agora, eu vou injetar onde? Antes do método, após o método, eu vou encapsular o meu método com esse código, que eventualmente pode até omitir a execução do método, mas pode fazer verificações de segurança e etc. Quer dizer, o que é que eu faço? Então, aí precisa do local, da forma de inserir. E existe o after, o before e o around, né, que são as opções mais usadas. Então, o this join point seria o uso de reflexão em aspect-j para fazer referência ao join point que está sendo executado agora, qual o método que está sendo executado. Tá joia? Então, ainda tem, além do before, after e around, aí tem os tipos de after, né? Você pode ter um after geral, que é como se fosse o finally, né? O after geral vai funcionar do mesmo jeito do try finally. Então, é algo que eu executo, se der erro, eu vou para o finally, se retornar normal, também vou para o finally. Agora, existe também o after returning, quer dizer, se por acaso for um retorno, for uma execução bem sucedida, sem erros, sem exceções, aí só vai interceptar, só vai injetar depois desses retornos, digamos assim, bem sucedidos. After throwing, só vai injetar em caso de lançamento de exceções, né, nos casos onde houver lançamento de exceções. Então, esses são os tipos mesmo completos, né, estratificados. E o aspecto é o conjunto dessa obra, formado por point cuts e advices, né? Então, o aspect-j, a partir do Java 5, permite o uso de annotations, né? Mas as anotações ainda... Eu gosto particularmente do conceito de anotações, mas para aspectos eu acho até melhor não usá-las, né? Por essa justificativa que eu disse, né? Que para você anotar, aquele advice eu vou injetar nesse método, arroba tal, arroba advice, arroba... Então, isso aí vai acabar tendo espalhamento de código. Mas é só uma anotação. Concordo, é pouca coisa. Não sou contra quem usa, de forma alguma. Mas eu acho que fica mais separado se centralizar tudo mesmo, inclusive os point cuts no arquivo do aspecto, né? A desvantagem é que se você mudar o nome de um método, você vai ter que atualizar o point cut, né? Senão corre o risco de não interceptar mais, né? Aquele nome já não faz mais sentido, não faz matching com nada, né? Aí tem que ter esse cuidado, né? Se tiver uma ideia esperta que atualize, aí melhor ainda. Então, o Java, o aspect-j, o Java não é a primeira plataforma, né? Assim como o C++ não foi a primeira, porém é a mais conhecida.
né? Então, o C++, que usa bastante programação orientada a aspectos, mas o Java tem como principal solução e que se tornou um padrão o Aspect-J, né? Então, houve grande evolução, como a gente vai ver, né? Então, o paradigma de programação orientada a aspectos, ele acabou se sustentando como uma biblioteca, e não como uma nova linguagem, como se tentou inicialmente, nos primórdios, definir e viu que não tinha futuro. Então, acabou se gerando compatibilidade entre linguagens e colocando como um adendo, uma biblioteca, né, ligada ao compilador, ou em tempo de execução, de carga na memória. Né? No caso, principalmente do Aspect-J, ele optou por isso. Né? Então, existem alguns termos, né, que nós já usamos, eu queria reforçar, né? Por exemplo, o alheamento, a abstração, né? Você poder omitir detalhes desnecessários, né? Obliviousness, os aspects, que são os aspectos, tangling, que é code tangling, o emaranhamento de código, né? O weaver, o aspect weaver, aquele entrelaçador que faz parte da API, né, da biblioteca do aspecto, que vai embaralhar os bytecodes lá em tempo de carga na memória, por exemplo, né? Que faz o weaving, né? Que faz a composição do aspecto, né? O scattering, que é o code scattering, né? O espalhamento. Só para, eu fiz questão de colocar um slide de dicionário, porque se você quiser procurar por artigo, fatalmente você vai precisar fazer a busca pelos termos em inglês, tá? Então, você não vai encontrar muitos artigos pelos termos em português. Então, se procurar crosscut, vai achar muito melhor. Cross-cutting, vai achar muito melhor do que transversal. Concern, do que preocupação. Se procurar por preocupação, vai achar muita coisa que não tem nada a ver, né? Então, cross-cutting concern vai ser certamente o termo a ser buscado. Mas os três conceitos que eu queria deixar para vocês são esses três últimos que estão em negrito, mais ainda os dois últimos, né? Tem o join point, o point cut e o advice. Se a gente pensar na composição em termos de programação, point cut e advice são as duas coisas que o programador tem que desenvolver. Então vamos desenvolver um aspecto, tá? Então olha só, a funcionalidade e o aspecto. Então ele pode juntar em tempo de projeto, a gente codifica em tempo de projeto e pode juntar em tempo de compilação ou em tempo de carga em memória, tá? Então o Weaver, ele faz esse embaralhamento, né? Esse embaralhamento, e o que é executado de fato é o código entrelaçado. Você diz, professor, então não mudou nada em relação àquele problema? Mudou. Mudou, o problema continua existindo, mas no universo da execução, o que está na memória. No universo de manutenção, de programação, eles estão separados. E é isso que importa, né? Esse é o papel do aspecto, né? Então, o Aspect-J, originalmente, ele fazia esse weaving em tempo de compilação, na sua primeira versão. Depois percebeu-se que isso daí gerava um overhead muito grande, quer dizer, sempre que eu alterar um detalhe no aspecto, vou ter que recompilar o projeto inteiro. Se for um projeto muito grande, como o projeto Apache, né, o Tomcat, ia ter que recompilar todas aquelas classes para refazer os weaving, né? Então, não era muito viável. Aí começou-se a fazer a compilação em tempo de link edição. Quer dizer, eu não preciso regerar os bytecodes das classes, mas só uma parte da compilação, a link edição. Mas aí, de qualquer jeito, precisava executar uma parte da compilação, né? E não era o desejável. Então, a partir da versão 1.2 do Aspect-J, ela começou, até hoje, inclusive, ela começou a fazer o weaving em tempo de carga, né, pelo class loader. Então, quando a gente está carregando as classes em memória, ele vai carregando e fazendo o embaralhamento dos aspectos, né? Então, quando no disco vai estar o ponto class sem aspecto e o ponto class do aspecto também, né, sozinho. E aí, quando ele vai carregando na memória as classes, ele vai entrelaçando com o aspecto, né? Em tempo de execução, o Aspect-J não faz isso, né? Quem faz são os protocolos de meta-objetos, as reflexões computacionais da vida. C++ tem, né, API de aspecto que
é em tempo de execução. Né? O entrelaçamento dos códigos executáveis em tempo de execução. Mesmo, né? Alguma bibliografia adicional, queria deixar para vocês, né, para quem quiser testar um pouco mais. Né? E vamos para a prática. Então, vamos lá. Pronto. Ótimo, temos tempo. Então, em termos de conceito, pessoal, o que é que vocês acham? O conceito é compreensível? Ficou alguma lacuna conceitual antes da gente ir para a prática? Deixa eu só fechar aqui. Eu preparei um exemplo bem simples para ser didático. Né? Eu criei uma calculadora. Vamos olhar primeiro só a classe. As classes, duas classes, sem aspecto. Né? Então, está aqui a nossa calculadora. A calculadora, ela tem um parâmetro booleano, um atributo, booleano, que só soma e subtração. Então, se isso aqui for verdade, ela só vai saber somar e subtrair. Deveria. Né? E se isso for falso, ela faz as 4 operações básicas. Soma, subtrai, multiplica e divide. Então, beleza. Aí o que é que ela faz? Somar. Aí ela retorna uma string da soma. Subtrair. Retorna uma string da subtração. Multiplicar faz a mesma coisa, multiplicação, e dividir a divisão dos dois números. Beleza? Note que ele não faz nenhuma verificação de consistência. Se o denominador for 0, divide por 0, não está nem aí. Tá? Então, ele tem o comportamento padrão, funcional. Beleza? Pronto, aqui é a programação orientada a objetos pura. Note que não tem nenhuma coisa nova, digamos assim. E aqui, aí a gente colocou, olha, criei uma calculadora, disse que não precisa restringir apenas a soma e multiplicação, soma e subtração. Então, o falso quer dizer que pode as 4 operações. O primeiro número é 5, o segundo 2. E aí eu pedi para imprimir soma, subtração, multiplicação, divisão. Beleza. Quando a gente rodar, deixa eu rodar como programa Java. Note que eu tenho a opção de rodar como AspectJ e como Java. Né? Então, vamos rodar como programa Java. Então, só que nesse caso aqui, ele já está pegando um pouquinho do aspecto. Deixa eu ver se eu vou pegar esse carinha daqui. Deixa eu dar um clean nele aqui para ver se... O que eu esperava é que quando rodasse como programa Java, o aspecto não interferisse. Mas eu percebi que houve alguma interferência aqui, de um dos aspectos, pelo menos. Então, deixa eu tentar de novo, senão eu movo ele para outro lugar. Deixa eu colocar o run as Java Application. Ainda está, então vou mover. Já descobrimos um bug report aqui para dizer. Eita. Snippet? Não quero snippet, não. Alguma coisa ele copiou errado aqui. Copiar para esse outro daqui. Pelo mouse agora, puxando. Pronto. Então, pelo mouse foi. Então, quando a gente rodar agora, beleza. Sem o aspecto, ele funcionou assim. Agora, vamos dividir por 0. Aí ele diz, olha, divisão por 0 deu infinito. Né? Beleza. Então, é o limite, né? A implementação padrão do double em Java. Né? Então, o limite de qualquer número dividido por 0 é infinito. Então, vamos lá. Nesse caso, a gente agora vai mover esse carinha daqui de volta para a gente estudar, analisar o que esses aspectos estão fazendo. Vamos ver se vai funcionar quando eu voltar, né? Pronto, então olha só, eu criei 2 aspectos. Primeiro, né, que eu vou até
deixar só um. Deixa eu mover esse cara para cá. Pronto. Esse de mensagens, o que é que ele faz? O de mensagens, ele diz o seguinte. Quem pode me dizer? Vamos ver se é intuitivo isso aqui. Lembrando que calculadora se refere àquela classe do pacote classes, né? A calculadora que a gente fez, que faz as 4 operações básicas. Esse point cut, que eu chamei de point cut divisão, PC divisão, ele intercepta o quê? Ele vai interceptar só o método dividir. Se por acaso, vamos supor, eu vou criar um outro método dividir que recebe agora, deixa eu ver, no lugar de double, ele vai receber int, por exemplo. Essa mensagem vai interceptar o dividir? Exatamente, porque ele não restringiu o tipo do parâmetro. Ó. Você está certíssimo. Né? Ele colocou ponto, ponto. Ponto, ponto quer dizer qualquer coisa. Né? Se eu tivesse até mais parâmetros, ele iria interceptar do mesmo jeito. Né? Então, vamos lá. Vamos para o principal. Se a gente rodar agora, antes rodou desse jeito. Se a gente rodar agora, aí deu, opa, já ficou diferente. Apareceu divisão infinity. Como assim? Porque, e se eu por acaso mudar, vamos rodar aqui para testar se funcionou mesmo aquilo. Né? Vou colocar o dividir 2 vezes, aqui vou passar números inteiros. Sei lá. 7. Talvez se ele vai funcionar certinho. Opa! Tá certo. Aí foi, professor, tá certo não, porque o número 7, a divisão por 2 vai dar 3,5. Não, tá certo. Tá certo porque ele usou o método que recebe parâmetros inteiros, e não o método double. Então aqui, na verdade, ele colocou a divisão exata, a divisão inteira. Né? Se eu quisesse fornecer a divisão exata, eu teria que um dos parâmetros, pelo menos, ser float, ou converter lá no método. Né? Se eu colocar um double, por exemplo, né? 7D, aí ele vai rodar. Né? 3.5, porque, na verdade, ele usou o método double, né? Que recebe parâmetros double lá. Beleza? Pronto, então, nesse caso daqui, a gente realmente interceptou. Então, se fosse questão de prova, já estava com 10 aí, viu? Pronto, eu vou apagar aqui para... Ô, professor. Opa! Então, só para ficar mais claro, quando a gente define lá, na verdade, quando a gente usa o point cut, alguma coisa assim, isso, só para a gente dizer que a gente vai interceptar algum método de alguma classe. E aí depois a gente vai dizer de que maneira a gente vai interceptar, se é antes, se é depois. Perfeito. É isso que eu vou mostrar agora. É isso que eu vou mostrar agora. Você acertou na mosca. Agora tudo fica na mesma classe, não, no mesmo aspecto. Né? Então, o aspecto ele tem essas duas partes. A primeira é o point cut. Né? Nesse caso, eu chamei de PC divisão. Né? E defini desse jeito. Vou interceptar na execução do método que tem essa assinatura daqui. Dividir da classe calculadora, podendo ter qualquer parâmetro, de qualquer tipo. E aí, vem o advice. Então, o advice é esse cara daqui. Eu vou interceptar no point cut PC divisão, tá aqui, né? E eu vou injetar o código antes. E esse código eu vou chamar de divisão, beleza? Então, se eu colocasse after e eu rodasse aqui o principal de novo, cadê o... Deixa eu rodar o principal, cadê? Com run aspect. Tá, o comportamento está certo, não é bug do aspect_j. Porque note que o meu método interceptado, o dividir, ele não imprime nada. Ele só retorna a string. E eu estava, na minha cabeça, me comportando como se ele imprimisse.
Então eu queria que essa impressão saísse depois. Mas esse cara só retorna. Quem imprime de fato é o principal, que só é executado depois do aspecto mesmo. Percebe? Então, só para ver o que eu estou querendo dizer, para ficar mais claro, deixa eu fazer uma impressão aqui, para vocês verem. A gente faz o teste junto. Agora aqui sim. Executando. Pronto. Executando divisão. Pronto. Então, isso daqui vai nos fazer perceber a diferença. Tá? Isso é porque então, ele estava interceptando o DVD, não o system.out.println. Exatamente. Entendi. Exatamente, ó. Pode olhar, ó. O executando divisão está saindo antes. E o divisão agora está after. Tá vendo? Né? Agora, se a gente mudar para before, aí sim vai ter diferença. Então, divisão, executando divisão. Percebe? Agora, ele foi injetado o código antes da execução da divisão. É porque a gente não tinha nenhuma percepção da execução da divisão, porque ele só calculava um negócio e retornava. Aí não tinha diferença, né? Então, ótimo. Vamos dar continuidade. Eu coloquei algumas observações aqui para a gente incrementar. E se eu quisesse evitar esse tipo de coisa aqui? Se eu quisesse colocar alguma pré-condição para só executar a divisão, se esse denominador for diferente de zero, por exemplo. Eu poderia criar um aspecto para isso daí. Eu deixei pronto aqui o aspecto preconditions, ou pré-condições, na verdade, né? Porque para isso a gente vai precisar de um point cut sutilmente diferente. Por que sutilmente diferente? Porque note que o nosso primeiro point cut, ele é um point cut genérico. Genérico no sentido de que ele intercepta qualquer método dividir da classe calculadora com qualquer assinatura, né, de parâmetros. E no point cut eu não defini os nomes desses parâmetros, quais são os valores desses parâmetros. E se eu quiser colocar como uma pré-condição, eu tratar justamente que a execução desse método, dependendo de um desses valores de parâmetro, o meu point cut tem que considerar os parâmetros. Aí, sim, a gente pode passar, né, os parâmetros que a gente quiser. Nesse caso aqui, eu estou passando os parâmetros e também o target, como eu comentei com vocês, porque eu quero usar o around, tá? Não é obrigado. Eu poderia não considerar o target. Eu só estou querendo deixar claro que, olha, eu passei 3 objetos no point cut para validar, para avaliar se o ponto é de interceptação ou não. Um chamado num1, outro chamado num2, outro chamado target. Eu poderia passar em qualquer ordem, isso daqui, tá? Num2, target num1, target num1, num2, tanto faz a ordem. Porque o que importa é, eu estou passando a ordem dos parâmetros aqui, eu digo, olha, eu quero interceptar a chamada do método dividir, de todo o método dividir da classe calculadora, que tenha como assinatura double-double. E além de ter a assinatura double-double, ele vai ter como parâmetros os valores de num1 e num2. Tá? Então, de certa forma, eu estou captando, né, esses parâmetros. Na verdade, nesse momento, esse args, ele pega o valor dos parâmetros e inicializa o valor das variáveis no 1 e no 2, né, dele. E, além disso, o alvo vai ser esse objeto target. Então, o alvo vai ser o objeto target. Eu coloquei o mesmo nome, eu acabei não sendo didático. Mas eu poderia colocar aqui calc, por exemplo. Tá? Então, agora que eu me toquei que o hábito eu acabei usando target. Mas o calc vai ser justamente o meu alvo, né, o objeto no qual eu estou executando. Então, o que esses métodos aqui fazem? Eles são métodos booleanos, mas o objetivo dele não é nem verificar se aquele número é o que está no parâmetro. Não, inicializar o valor desses parâmetros aqui, para que eu possa usar
quando eu quiser dentro do advice. Então, quando eu coloco args no 1, no 2, ele só olha se os tipos são compatíveis. É double-double? É. Então, eu vou pegar o valor que o método recebeu e eu inicializo as variáveis no 1, no 2. Calc é do tipo calculadora? É. Então, é compatível. Eu pego o this e inicializo no calc. Percebe? Isso daí tudo em tempo de carga na memória. Né? Então, o cara não se preocupa com isso. Só define o advice. Estou explicando o que acontece por baixo dos panos. E aí, uma vez definido esse point cut, né, aí a gente vai dizer como vamos interceptar, como vamos usar essa condição de interceptação. Aí é onde entra o advice. Nesse caso, a gente está usando o around. E o around, ele é diferente do before e do after. Né? Alguém poderia dizer, professor, eu poderia... qual é a diferença de eu ter isso daqui? Pronto. Ou isso daqui, pronto. Eu tenho aqui before, divisão. E o after, eu vou colocar aqui, sei lá, terminou. Opa. Terminou? Pronto. Tá? Aí, para ajudar o mapeamento, eu vou aqui na calculadora e vou voltar aquele system out, tá? Só para ajudar a gente a visualizar a diferença, tá? Dividindo. Pronto. Quando eu rodar o programa principal, ele vai colocar. Tá, porque eu já coloquei o outro. Deixa eu colocar aqui. Eu nem expliquei, já rodei. Divisão. Dividindo. Terminou. 2.5. Então, note que o before foi inserido antes, o after foi inserido depois. Mas o troço foi executado de qualquer jeito, tá? O 2.5 foi calculado de qualquer jeito. Então, se eu tirar aqui a pré-condição, vou tirar mover, pronto. Movi para poder colocar o zero de volta, tá? Então, quando eu rodar isso aqui, ele vai inserir antes e depois, mas ele vai calcular o infinito de qualquer jeito. Então, o que eu quero não é inserir algo antes e depois. Eu quero inserir ao redor. Você, professor, mas não é a mesma coisa? Não. Porque, olha só, quando eu insiro algo ao redor de um método, eu tenho a possibilidade de omitir a execução desse método. O around, ele não executa o método, tá? Ele simplesmente é algo que substitui o método. Pronto, essa é a palavra que eu estava procurando e não estava encontrando. O around é um código colocado para substituir a execução do método. Então, você troca a execução daquele método por outro. Né? Então, você poderia até usar aspecto para lidar com sistemas legados. Né? Um programa, um framework que você não tem o código-fonte dele, só tem o código objeto, você quer mudar a implementação de um certo método, você pode usar um around, criar um aspecto para substituir aquele método. Né? Isso é possível. Né? Esse, na verdade, é o comportamento do aspecto. Né? Então, o aspecto around, né, o advice do tipo around, ele substitui o método. Então, o que a gente faz aqui é, por isso que eu coloco o meu target, os valores a serem captados no point cut. Né? Porque se eu quiser verificar alguma coisa e depois executar o método, aí eu vou ter que ter o meu target, que conhecer o meu target. Né? Então, o que a gente fez aqui foi, olha, se o número... Deixa eu tirar aquilo ali por enquanto. Se o número for igual a zero, retorne valor de denominador inválido. Então, se meu número for igual a zero, eu nem chego a executar o meu método. Tá? Então, quando o meu número é igual a zero, ele não vai colocar assim, divisão, dividindo, terminou, infinity. Não. Ele vai colocar assim, ó. Divisão, dividindo, terminou, 3.5. Mas olha só o que acontece quando o meu valor é inválido.
ele nem chega a executar o método. Ele nem executa. Ele simplesmente diz valor de denominador inválido. Né? Acabou a execução. Esse proceed é o que diz execute o método. Está autorizado. Execute o método com esses parâmetros nesse objeto. Na mensagem, note que a gente executou, né, a divisão... deixa eu tirar esse cara daqui, que isso aqui é o que era inteiro. Né? A divisão é de 5 dividido por 0. Quando eu divido 5 por 0, aí o que é que vai acontecer? Esse método dividir agora tem um advice do tipo around. O around, o que é que ele faz? O around, ele substitui o método. Então, eu vou substituir a implementação do método por essa implementação daqui. E essa implementação diz, se o denominador for 0, já retorne direto. Então, ele nem passa a executar o método. Então, ele nem vai imprimir sequer aquele dividindo que a gente colocou na execução do método. Você colocou só para testar. Né? Então, se a gente rodar aqui, ó, ele nem vai executar o dividindo. Por quê? Porque o advice substitui o método. Beleza? Aí ele substituiu. Se por acaso não for 0, aí beleza, ele não retorna, ele vai para a próxima linha, que é um proceed. O proceed é a palavra reservada que a gente pode usar dentro do around para dizer execute o método em questão. Execute. Passando os parâmetros, os mesmos parâmetros que foram checados aqui no point cut, né, que foram, né, captados, interceptados, digamos assim. Então, repasse os mesmos parâmetros, se você quisesse mudava os parâmetros, né, e execute. Aí, beleza. Então, quando você for passar algo diferente de 0, ele vai rodar. Ele vai rodar. Né? Dividindo, terminou. Aí, digamos que agora a gente vai mudar. Se mudar a regra de negócio, já que esse é um requisito de segurança, etc. Não, vamos fazer assim. Vamos considerar um valor default. Se por acaso for 0, substitua por 1, porque divisão por 1 é o próprio numerador. Então, vamos colocar o padrão como sendo 1, caso digite 0. O que é que mudaria? Mudaria apenas no nosso aspecto, que no lugar de retornar uma string, valor de denominador inválido, a gente poderia retornar a execução do método, só que substituindo o num2 por 1. Ou então, simplesmente colocar num2 recebe 1. Pronto. Num2 recebe 1. Então, quando eu for continuar a execução, eu vou continuar com o valor 1. Né? Então, nesse caso daqui, se a gente for rodar agora, note que é 0, e ele vai dizer a divisão é 5. Né? Aí, ele poderia, só para ficar mais chique, alguma coisa assim, né? Poderia imprimir alguma coisa, né? Sei lá. Alterando o denominador para 1. Pronto. Alterando o denominador para 1. Divisão, dividindo, terminou. Né? Então, o código de pré-processamento do valor ou de pós-processamento do valor e etc., ele vai ficar totalmente desacoplado do método que realmente faz isso, né? Que realmente se concentra na lógica de negócio, que é fazer divisão. Nesse caso aqui é só uma divisão, né? Mas poderia, esse código adicional, não ser só isso, poderia ser um código para, sei lá, além do log, para fazer uma conexão de banco de dados, para fechar a conexão de banco de dados. O before conecta, o after desconecta do banco, que seria o código try finally, né? Digamos assim. Então, você trazer essa conexão, desconexão para um aspecto que fica mais fácil de mudar e etc., né? Inclusive o SGBD, por exemplo, né? Seria isso, né? Só uma observação, né? Como é que a gente poderia colocar
né? Se a gente observar aqui, ó, eu vou executar. Quando a gente coloca o denominador 0, ele não apresenta divisão, 2 pontos, valor de denominador inválido. Se eu colocar um outro valor de denominador, ele vai. Divisão, dividindo, terminou, né? Beleza. Eu vou até tirar esse terminou, essas coisas que tá... Pronto. Tá ficando muito poluído o código. E vou tirar também o dividindo, que a gente já entendeu. Pronto. Então, divisão 2.5. Agora, quando eu coloco 0, não aparece divisão 0. Quer dizer, por quê? Qual o problema desse aspecto que, na verdade, intercepta before, né, no advice, e imprime divisão? Por que ele não está imprimindo quando é 0? Quem pode me dizer? Note que quando não é 0, ele imprime. Ele intercepta o before, né? E quando é 0, ele não intercepta. Né? Quando é 0, não sai divisão 2 pontos. Qualquer outro valor sai. Por quê? Porque que tipo de interferência acontece nesse caso? Note que o aspecto da pré-condição o advice dele é um around. E aí, ele substitui a execução do método. O método original, que é o dividir, esse método, ele não é executado sempre. Então, note que ele só é executado quando o denominador é diferente de 0. Quando é 0, eu retorno sem executar o método. Percebe? Então, o meu point cut, que foi criado para interceptar onde vai ser inserido o código que tem a impressão, divisão, né? Ele não intercepta a chamada, ele intercepta a execução do método. Percebe? Então, se o método não for executado, ele não tem o que fazer. Ele não intercepta em nenhum lugar. Ó, não interceptou. Agora, se eu mudar de execution para um call, opa, aí é diferente. Aí eu estou interceptando a chamada do método. Eu vou interceptar aqui no main, né? Essa chamada. Então, antes da chamada, né, ó, before o call, aí eu já imprimo divisão. Então, eu já imprimo divisão antes do call e não antes do execution. Beleza? Ficou compreensível? Então, a gente poderia acrescentar mais coisa. Por exemplo, a nossa calculadora tem um requisito que diz, olha, se isso aqui for true, não é para executar nem a divisão, nem a multiplicação. E ele continua executando, né? Se isso aqui for true. Então, mesmo que eu coloque um valor, ele continua executando, né? Então, a gente pode, dentro desse around, colocar outras condições. Olha, se for 0, retorne isso, beleza. Mas antes mesmo de saber se é 0, verifique se é só para soma e subtração, né? Se o meu target, que é a calculadora, tiver esse is, soma e subtração, né, foi inicializada com true, isso daqui retorne que a operação está indisponível. Por exemplo, operação indisponível. Pronto. Né? Então, agora, se a gente for executar, aí aquele aspecto vai dizer, opa, divisão, operação indisponível. Eu poderia tentar fazer a mesma coisa para multiplicação. Né? Fazendo uma alteração simples, né? A gente pode muito bem criar um outro point cut. Vou criar até um point cut mais... Vou copiar e colar mesmo. Eu vou criar um mais simples, mas aqui a gente olhei para o relógio agora, você tem 1 minuto. Então, vou criar um point cut, multiplicação, que recebe também 2 parâmetros, que vai interceptar o método. Como é o nome do método? Deve ser multiplicar, né?
para evitar erro de digitação. Multiplicar. O multiplicar também vai receber double, double, número 1, número 2, sendo os argumentos. E o calc é o target. Beleza. Então, PC multiplicação, acabei de criar o point cut. Se eu executar, não fiz nada. Continua dando problema. Por quê? Porque o point cut é só onde vai interceptar. Mas eu não coloquei nenhum código para ser interceptado ali. Tá? Então, a gente vai criar agora. Vai criar, então, o retorno é string. O meu around, ele vai receber, vou até copiar aqui. A gente está correndo atrás do tempo. Né? Então, o meu around, ele vai receber os mesmos parâmetros, né? E aí, ele vai receber os mesmos parâmetros. Deixa eu fechar isso aqui. Né? Ele vai receber os mesmos parâmetros e eu vou verificar. Primeiro, preciso definir qual é o point cut que eu quero interceptar. Então, dentro desse around, eu quero interceptar quais point cuts? Eu quero interceptar o point cut da multiplicação. Então, point cut, multiplicação. Né? Esse point cut multiplicação, eu vou passar o número 1, número 2 e o meu target. Vou chamar de calc, né? Tanto faz o nome aqui. Né? Target. E aqui eu posso, de fato, executar. Se o meu target... Opa. Meu target mais. Se o meu calc é soma e subtração, então ele não faz multiplicação. Aí eu retorno operação indisponível, né? E se não, eu vou continuar a execução passando os mesmos parâmetros do meu point cut lá, né, que ele espera. Muito bem. Então, aqui, a gente criou um outro advice, um outro adendo, que diz, olha, intercept para multiplicação no 1, no 2, calc, onde no 1 e no 2 são os parâmetros e calc é o target. A gente definiu aqui. No 1 e no 2 são parâmetros e calc é target. Né? Isso aqui foi de um dos... Contra o barra de espaço ele inseriu sem querer. Então, aqui ele disse, beleza. Então, se o calc, que é o meu target, tem esse retorna true, é só para soma e subtração, então diga que a operação está indisponível, senão você continua a execução dela. Né? Então, aqui agora, ele vai dizer a operação indisponível. Não tem ainda a interceptação da multiplicação, né? Porque a gente não evoluiu aqui. Né? Ia ficar como trabalho para casa. Mas e aí? Né? O que é que vocês acham? Outra coisa que eu queria mostrar, a visão dos aspectos. Isso aqui é interessante. A gente olha a calculadora principal, por exemplo. Aí ele mostra aqui, vou dar um zoom, ele mostra aqui como foi a interceptação. Na minha classe principal, tem um código aqui que está verdinho, outro código que está azulzinho e um código branco. O código branco é o código funcional. O que está colorido representa algum aspecto. Então, nessa classe, tem interceptação de 2 aspectos. Tá? O aspecto mensagens, que está em azul, e pré-condições, que está em verde. Tá? E aí a gente tem uma visão de como está o espalhamento, como ficaria o espalhamento de código se por acaso não estivesse usando aspectos. Né? Aí é bem interessante. Em um programa grande que tenha muitas classes, aí ficaria bem mais robusto isso daí, né? Bem mais interessante. Ficou mais ou menos clara a utilização ou a aplicabilidade dos aspectos, mas o aspecto é capaz de interceptar exceções para poder colocar código de tratamento de exceções, né? Log, ele pode criar point cuts que interceptam todos os métodos do sistema ou de um determinado pacote, né? Então, é bem interessante nesse sentido.
né? Note que, assim como o Prolog, a aplicabilidade dele é específica. Fora isso, não use aspecto. Use programação orientada a objetos clássica, padrão. Agora, se por acaso precisar de cross-cutting concerns, um exemplo clássico é sempre o log, né? Mas não é o único, né? Tratamento de exceções é outro, conexão e desconexão de banco de dados, sistema de informação como um todo, né? Então, tem alguns nichos específicos, quais ligados a cross-cutting concerns, né? Programação espalhada, né, no código. Beleza?